nenhum outro país na América Latina tem tanta depressão quanto o Brasil, não tem nenhuma outra causa de que gere tanta incapacidade quanto a depressão. Por isso que a gente precisa conversar sobre esse assunto hoje. A depressão ela afeta, uma pessoa em cada 15 adultos, segundo alguns dados aqui que a gente vai até ver hoje, tá. E uma em cada 6 pessoas vai ter depressão em algum momento da sua vida, tá. Por isso que é tão importante a gente falar aqui. Depressão, muitas das vezes, ela vai acontecer em qualquer idade, que ela vai aparecer no final da adolescência e no final, no início ali, meados de 20 anos, mas a depressão pode acontecer em qualquer fase da vida. Você vai ver aqui que nós vamos falar sobre, o que o coração tem a ver com depressão, você vai ver que a depressão vai acontecer em muitos momentos da vida, até mesmo aí depois de um infarto. É claro que as mulheres e você talvez tenha essa percepção ela é um dado, as mulheres elas são mais propensas do que os homens a sofrer de depressão. Tem alguns estudos que mostram inclusive que um terço das mulheres em geral, vai ter pelo menos um episódio depressivo, maior uma vez na vida, né. Um outro detalhe importante é que 40% das pessoas que têm um parente de primeiro grau é pai, filho, irmão, essas pessoas elas vão ter 40% mais chances de desenvolver, depressão do que aquelas pessoas que não têm um parente ali com depressão. Então, se tem alguém com depressão na sua família, e ela é um teu parente direto, seu pai, sua mãe, um tio, pessoas que são próximas, esse risco vai ser aumentado. E se eles forem parentes em primeiro grau, 40% mais de chance de você, ter depressão. Primeiro, vamos começar conversando sobre o que que é a depressão, doutor Belisário. O que que é depressão? O que que é depressão? Depressão ou transtorno depressivo maior, né, como classicamente é chamado, é uma doença médica muito comum, vocês viram aí, né, e pode afetar negativamente a pessoa, que sente ali, mas do ponto de vista das suas ações, sobre o que ela pensa, sobre o que ela age. Não é necessariamente só, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar bastante sobre isso quando eu falar sobre os sintomas, não é simplesmente sobre o que ela sente, né? Porque quando a gente pensa em depressão, a gente sempre pensa em tristeza. E a gente sempre, eu vou fazer essa diferença hoje aqui sobre entre tristeza e depressão. Não é simplesmente sobre o que ela sente, é também sobre o que ela pensa, sobre o que a forma como ela age. Então, assim, são ações também vão estar relacionadas ali à depressão, né. Mas também sobre pessoas que, estão num estado depressivo tão grande, que elas nem vão ter a possibilidade de agir, né. Elas vai estar guardadinho lá dentro do pensamento delas. E a gente tem que, como eu digo sempre aqui, né, que a missão nossa missão é cuidar das pessoas que a gente ama, a nossa missão então, é fazer com que essas pessoas a enxergar, poder olhar para isso, tá. Por quê? Porque felizmente é uma doença tratável, tá. A depressão é uma doença tratável. Quais são, doutor Belisário, então? Vamos começar por isso? Vamos começar falando dos sintomas aí, dos sintomas da depressão? Vamos começar falando aí, sobre o que que é sintoma da depressão, o que que não é sintoma da depressão. Primeiro sintoma é esse, o mais clássico aí, né, sentir-se triste, né, ou ter um humor deprimido, né, você sentir essa tristeza, esse humor deprimido, é um sintoma da depressão. A pessoa passa a perder o interesse, passa a ter menos prazer em qualquer ou nenhum prazer nas atividades que antes a pessoa gostava, tá. Tem uma coisa que é importante falar de depressão também, que é muita gente, não liga a isso, mas que é uma coisa que é um sinal de depressão, que é a alteração de apetite. A pessoa passa a perder o apetite ou a ter um ganho de peso relacionado a uma dieta ali equivocada, uma dieta muito ruim. Para quem estiver chegando agora, nosso bate-papo de hoje, seja muito bem-vindo. Nosso bate-papo de hoje é sobre depressão e o coração com isso, onde eu vou falar por que a depressão está tão relacionada com as doenças cardiovasculares e o que que você, como se pode aprender sobre isso e o que que você pode fazer para melhorar e reduzir esse risco aí dessa doença ou de alguma pessoa que você, conhece, que você ama, que está vivendo e passando por isso, como é que você pode ajudá-la. Esse é o nosso bate-papo de hoje, eu estou falando aqui agora dos sintomas, né, e além assim dos sintomas de tristeza, de humor deprimido, alguns sintomas clássicos aqui, eu estou falando, por exemplo, do ganho de peso, né, que a pessoa pode ser um sintoma de depressão. Alterações de apetite, ou para mais ou para menos. A pessoa pode ficar muito emagrecida ou pode começar a ganhar peso relacionado a essa questão da dieta aí.
Um outro sintoma bem interessante é que a pessoa pode ter, alterações do sono, e aqui também para mais ou para menos. O que que é isso, doutor Belisário? Ela pode dormir demais. Dormiu, 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 dormiu e dormir de menos, né. Passa a ter problemas ali para, na verdade, um sono muito mais irregular, passa a ter um sono que não é um sono legal, que não é uma uma coisa muito favorável, não é uma coisa muito comum ali, muito boa, né. Então esse também é um sintoma aí de depressão, pode sim ser um sintoma de depressão. Ela vai ficando mais cansada, mais fadigada, ela não encontra ali muito propósito em fazer atividade física. Tem uma situação que é uma situação interessante, eu vou falando para vocês aqui, vou tentando lembrar de algumas coisas, é claro, que os sintomas clássicos, mas a pessoa vai se sentindo inútil. "Ah, não consigo fazer nada direito, não sirvo para nada", começa a ter esses tipos, a abordar esse tipo de pensamento, e tem um sentimento também que é uma culpa desproporcional, vai se sentindo também culpada ali por uma série de coisas, por coisas de forma desproporcional, para aquilo que não necessariamente corresponde, né. Ela vai tendo uma dificuldade em pensar e em, eh, se concentrar, né, uma dificuldade de concentração. Ela passa a ter uma dificuldade para tomar decisões que anteriormente ela tomava. E existe o ponto que é o pior de todos, né, que é um ponto que ela chega a ter ideações suicidas, né. É claro que esses sintomas, eles não precisam existir todos, eles podem existir em proporções diferentes, né, proporções diferentes, mais, menos e tal. Mas eu queria destacar 2 coisas importantes aqui com vocês, viu. A primeira é o seguinte, é que aqui, existem algumas doenças que podem, simular sintomas de depressão. Então esse é o primeiro ponto importante. Por exemplo, a pessoa pode ter desde uma deficiência de vitaminas até um tumor cerebral e que podem simular ali, os sintomas de depressão. Sabe uma coisa que pode simular sintoma de depressão? Inclusive nós já até falamos aqui sobre isso recentemente, e foi tema de uma live, eu vou até deixar aqui, ó, produção, você me lembra depois de deixar, viu, aqui nos comentários, o link para que as pessoas possam acessar essa live que nós fizemos, que são problemas da tireoide. Problemas da tireoide podem ali em algum ponto simular aí, porque nós estamos falando aqui dificuldade para dormir, excesso de sono, algumas coisas. Ficou curioso, clica no link depois aqui, nós terminarmos essa live de hoje, vai lá conferir a live que nós fizemos sobre tireoide, o coração com isso, onde nós falamos sobre tireoide e as doenças cardiovasculares. Por isso que a primeira coisa que você tem que descartar aqui são outras doenças, outros problemas aí que podem, de saúde, que podem estar ligados ali, não necessariamente são uma depressão ali. Portanto, é importante ficar atento ali a esses sintomas, mas é importante também descartar. Porque de vez em quando eu falo umas palavras aqui, e aí daqui a pouco não dá, nem no corte sai. Na última, inclusive, eu falei, era para ter falado absorção e eu falei absolvição. Pronto, já não prestou mais. Então não deu certo. Segundo ponto é que esses sintomas eles podem, do ponto de vista de definição, né, do ponto de que é importante, tá? Eles não são sintomas que você vai ter um dia aqui, amanhã você não tem. São sintomas que vão durar semanas. Do ponto de vista de definição, por exemplo, a Sociedade Americana de Psiquiatria, ela fala que esses sintomas têm que persistir por mais de 2 semanas, tá? E eles têm que ser capazes de causar problemas que sejam perceptíveis. Aí aqui eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, um pequeno asteriscozinho aqui. Tem que durar mais que 2 semanas, eles têm que ser perceptíveis no dia a dia da pessoa. A pessoa vai tendo dificuldade como eu falei, nos seus trabalhos laborais, na escola, vai ter no trabalho dificuldade para cumprir nas atividades sociais, a pessoa já começa a ter um pouco de dificuldade ali em participar dessas atividades sociais, em se relacionar com as outras pessoas, tá? E então isso do ponto de vista diagnóstico, mas como eu falei, né, é sobre ações, sobre pensamentos também, sobre o que a pessoa sente. Então, às vezes, tá só no pensamento ali, a pessoa nem consegue, ela tá relativamente bem, ela começa a ter alguns desses problemas ali do dia a dia, no trabalho, laboral, nas coisas que ela faz. Você começa a perceber algumas coisas, mas ela consegue ir trabalhando ainda, ela consegue ir levando as coisas e tal. Porque ela não consegue, mas você já percebe que ela tem dificuldade, você já percebe por quê? Porque tá tudo guardadinho lá, até que no momento
explode. Então vai progressivamente piorando a vida dessa pessoa, ou então tem pessoas que infelizmente não fazem esse diagnóstico e passam a vida inteira sofrendo com esse problema aí. A diferença entre a tristeza e a depressão. Mas é sempre bom lembrar que é importante a gente sempre repetir, 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 falar bastante sobre isso para que as pessoas não confundam nunca depressão, porque depressão não é tristeza, tá? Todos nós vamos ficar um dia triste aí, excetuando aí uma amiga que eu conheço, né, que ela não fica triste, que é porque uma das coisas é essa, né? Você acaba o término do relacionamento, ela bota a fila para andar, meu amigo. E tá, algumas pessoas, alguns amigos aí que não ligam muito para isso, mas, por exemplo, uma das coisas que acontece é isso: terminou um relacionamento, você pode viver ali uma tristeza. Quando você perde um ente querido, você pode viver um momento de tristeza. Quando seu time perde. Inclusive, essa semana aqui, em Belém do Pará, foi uma coisa. Aconteceu sugêneros aqui, uma coisa totalmente diferente. A principal rivalidade aqui, assim como o Grenal, assim como Corinthians e Palmeiras, assim como Atlético e Cruzeiro, existe uma rivalidade muito grande aqui, o Repá, né? O Remo contra o Paysandu, e aí num domingo uma torcida estava muito feliz, na quarta-feira isso se inverteu, né? A outra torcida acabou ganhando um grande clube brasileiro, enquanto o outro time perdeu. Então você vai ter ali a perda do seu time de futebol, você vai ficar triste, vai ficar chateado, isso pode ser um dos motivos ali. Tristeza é isso, tristeza você vai ficar ali, mas no outro dia todo mundo vai trabalhar, vida que segue, você vai vivendo ali. A tristeza é temporária em sua classificação. E é isso, ó, de acordo com que você vai vivendo a sua rotina no dia a dia, as coisas vão entrando nos trilhos. Poxa, perdi um ente querido, perdi aqui meu marido, minha esposa, e aí mas você vai voltando para sua vida, vai voltando para suas atividades de trabalho, para suas coisas, aquela tristeza vai passando, aquilo vai melhorando. Depressão não, tá? Esse impacto, ele é um impacto muito forte na vida da pessoa com depressão. É tristeza a pessoa fazer coisas antes e aí você leva ela para fazer de novo. Ah, gostava de ir na igreja, gostava de participar de um esporte. Tristeza a pessoa consegue, ela vai sentir prazer naquilo de novo. Depressão não, tá? A pessoa não consegue mais sentir prazer em atividades que antes ela sentia. Os pensamentos de tristeza, para quem tem depressão, eles são persistentes. A pessoa não vê luz no fim do túnel, tá? E aqui, pessoal, é importante eu dizer para vocês que é o seguinte: não tem como culpar essa pessoa, você não vai conseguir muitas vezes sozinha ajudar essa pessoa, e não se sinta também culpada por isso, tá? Na pessoa que sofre de depressão, tem um desequilíbrio químico no cérebro dessa pessoa, tá? Nós temos neurotransmissores lá que são importantíssimos aí, serotonina, noradrenalina, dopamina, são substâncias químicas que lá no nosso cérebro são responsáveis pela comunicação, claro, dos neurônios, né, dentro do nosso cérebro, mas eles possuem um papel essencial aqui no nosso humor, na saciedade, na sensação que nós temos aqui de prazer, tá? Eles vão regular o estresse. Essas substâncias, elas estão reduzidas nessas pessoas. Tá, elas estão diminuídas, vários estudos aí. Esse é só, pessoal, é um exemplo, tá? Existem vários outros estudos que vão avaliar essa fisiopatologia da depressão e estão descobrindo aí várias outras coisas, mas eu estou dando um exemplo aqui para mostrar para vocês que existe um desequilíbrio químico nessa pessoa, existe um desequilíbrio biológico lá. A gente precisa sempre fazer essa diferença. Por isso que é importante repetir, repetir, repetir. Tristeza não é depressão. Depressão é uma doença mental e que precisa de tratamento, que precisa ser tratada direitinho, tá? E não se sinta culpado se você estiver ao lado dessa pessoa e realmente você não conseguir, não consigo colocar essa pessoa, fazer essa pessoa ficar bem de novo. Não é isso, tá? Essa pessoa precisa de tratamento, de acompanhamento, tratamento multidisciplinar com psiquiatra, psicoterapeuta, precisa de acompanhamento psicológico, muita coisa para poder fazer dar certo. Eu queria também destacar bem aqui uma situação que é uma situação que eu assim, vejo com relativa frequência, é a irritabilidade, tá? A pessoa, o paciente com depressão, ele se irrita num estado assim, se irrita com tudo, tá? Um estado de irritabilidade, ele é muito maior do que aquilo que se colocou para irritar ele, entendeu?
A pessoa vai perdendo o interesse por muitas atividades, entendeu? Como eu falei, mesmo aquelas que anteriormente ela gostava. Não é que a pessoa, vou me levar aqui agora para jogar futebol. A pessoa nunca jogou futebol. Mas ela gostava muito de ir para a igreja, ela gostava muito de fazer uma outra coisa. Não, mesmo essas coisas que ela gostava de fazer, ela passa a não fazer, tá. E a pessoa, como eu falei, que tem depressão, vai sim ter piora do seu rendimento no dia a dia, né, vai cair o rendimento no seu dia a dia. Que tem que ter atenção para essas situações que eu falei um pouquinho, que é essa questão dessa pessoa que não externa, tá, que ela não manifesta, tá tudo ali meio que no pensamento. Mas você que às vezes está no íntimo dessa pessoa, você conhece essa pessoa, você que acompanha essa pessoa, você sabe, cara, poxa, ela não tá bem, tá? Tem alguma coisa, ela tá querendo aí dar uma de durona aí, tá acontecendo alguma coisa aí, mas eu sei que ela não tá bem. Porque por mais que a pessoa às vezes não externe tanto, mas a gente precisa olhar para essa pessoa, tá acontecendo dentro de um mundo lá dentro da cabeça dela, e que infelizmente ela está passando por um processo de depressão e precisa de ajuda. Mas então, doutor Belisário, o que que o coração tem a ver com isso? O que que o coração tem a ver com essa depressão aí? Pessoal, eu queria dizer para vocês que não é de hoje, já tem muito tempo que se estuda a relação entre depressão e a doença cardíaca, as doenças do coração. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um quarto dos pacientes que tem problemas cardíacos, um quarto, tá? Desses pacientes, eles vão ter os pacientes com problemas cardíacos, eles vão ter, depressão, tá. Então, assim, existe essa íntima relação aí. E pessoas que têm depressão, elas desenvolvem mais doenças cardíacas. Isso aí já é bastante estudado, já tem muitas pesquisas falando, demonstrando sobre isso. Mas a grande questão agora é por que que isso acontece, né? Por que que nós vamos falar sobre isso hoje? Então é isso que a gente vai bater um papo aqui. Por que que isso acontece? Porque as pessoas que são cardiopatas têm mais depressão e por que que as pessoas que têm depressão têm mais doenças cardíacas. E aqui eu não quero falar o seguinte, poxa, a pessoa fica deprimida, aí você vem na cabeça, ela não quer sair do quarto, ela está com problemas lá, aquela história clássica que vem na nossa mente, e aí por isso ela vai adotar comportamentos que vão aumentar o risco cardiovascular. Não é só disso que eu estou falando, não, pessoal. Como eu falei para vocês agora, a pessoa com depressão tem alterações químicas dentro do corpo dela que vão levar ela a ter mais sintomas depressivos. É claro que a pessoa com depressão ela tende a adotar comportamentos que vão aumentar o risco de doenças cardiovasculares, de doença cardíaca, tá? Eh, eu não quero dizer que também que a depressão ela é só uma consequência secundária a problemas do coração, tá? As pessoas que têm, vocês vão já ver que isso acontece muito mais, claro, pessoa que tem um evento cardíaco e passa a ter uma vida diferente, ela tem muito mais tendência a ter depressão. Mas o que eu quero dizer aqui é que já existem pesquisas e dados demonstrando e falando e explicando por que que essa ligação acontece, tá. Como eu falei lá no início, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 300 a 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, tá. E de problemas de doenças cardiovasculares, 20 milhões de pessoas morrem no mundo, por ano. Já pensou o que é isso? Então, se a gente tem uma doença que é a depressão altamente prevalente, e a gente tem as doenças como doenças cardiovasculares, AVC, infarto, que matam só no Brasil 1.100 pessoas por dia. Por isso que é tão importante a gente falar de depressão, porque é uma doença muito prevalente. O Brasil é o maior país da é o país da América Latina que mais tem depressão, tá? E a gente está falando das doenças cardíacas que matam 1.100 pessoas é, das doenças cardiovasculares que matam 1.100 pessoas por dia só no Brasil. Por isso, falar de depressão, para cuidar, para entender melhor sobre isso e entender melhor da saúde do coração, é igual a reduzir mortalidade, pessoal. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, nós estamos ajudando pessoas a entenderem melhor, a cuidar melhor e a reduzir mortalidade. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso aqui. Ah, mas por que que isso acontece, Tô Belisário? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu queria pedir para vocês, viu? Vocês estão vendo aí, muita gente vendo o vídeo, tudo, não tá deixando o seu like, deixa o seu like. Caduzinho sempre fala, papai, tem que falar, deixa o seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa realmente levar esse vídeo para mais pessoas. Então já deixa o seu like, já não esqueça de se inscrever no canal, já compartilhar nos seus grupos de WhatsApp aí para a gente
ajudar mais pessoas. Mas nós vamos conversar sobre alguns dados, sobre algumas evidências aqui e aprender como cuidar melhor da nossa saúde mental e da saúde do nosso coração. Vamos falar aqui primeiro que isso é sempre uma via de mão dupla. A depressão relacionada a doenças do coração e as doenças do coração relacionadas à depressão. As pessoas que têm um transtorno depressivo maior, elas têm, isso sabidamente, 64% de chance, 64% de chance de desenvolver DAC. O que é DAC, doutor Belisário? É doença arterial coronariana, que é a forma mais comum de infarto. E aí, eu ia falar daqui a pouco, mas eu vou falar para vocês agora, já vou falar sobre isso daqui. A principal causa de infarto é doença arterial coronariana, certo? Ela é as placas de gordura no coração. As placas de gordura no coração. Placa de gordura forma no coração, obstrui as artérias do coração e acaba gerando infarto. Essa é a causa mais clássica de. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Opa, tem uma imagem melhor aqui. Essa é a principal causa de doença, placa de gordura. Rompe a placa de gordura, ó, a placa de gordura obstrui, rompe a placa, infarto. Essa é a principal causa, a causa mais clássica. Pessoas aí com depressão, como a gente estava falando, vão ter um risco muito maior de ter DAC. E aqui eu vou já explicar isso para vocês, tá? Mas essa não é a única causa de infarto. Por exemplo, a pessoa pode infartar porque a artéria fez um vasoespasmo, ela pegou e contraiu de uma vez. Ela pode infartar porque ela formou um trombo dentro da artéria, por exemplo, na Covid foi isso, era uma doença altamente trombótica, muitas pessoas formavam um trombo dentro da artéria, o trombo é um coágulo, é uma coágulo mesmo, conjunto de sangue, e aí ele vai obstruir a artéria, a pessoa infarta, tá? Ela pode ter uma coronária, dissecar como se rasgasse aquele vaso, entendeu? E aí estoura o cano para dentro e causa infarto também. Tudo isso aqui, a minoca, mas são um infarto que ele não é por doença coronária, por essas placas de gordura, ela é por um momento extremamente estressante na vida da pessoa. Ela pode ser por esse estresse crônico. O estresse crônico também provoca alterações na pressão arterial, provoca alterações crônicas no coração. Tá? A síndrome de Takotsubo, uma síndrome muito famosa, são doenças, são problemas ali que tudo isso vai levar ao mau funcionamento do coração, vai provocar infarto em algumas situações, que é aquele evento súbito do ataque cardíaco. E ela não é o quadro clássico ali de doença coronária. Se a gente falar por si só de doença arterial coronária, a gente vai falar que as pessoas têm uma chance maior de desenvolver doença arterial coronária, tá? Então, é muito importante saber que essas pessoas com depressão, elas têm um risco maior de ter DAC, tá? Elas têm um risco maior de desenvolver esse evento. É importante dizer também que o inverso, por isso que eu estou sempre falando, via de mão dupla. Pessoas que têm DAC, pessoas que têm doença arterial coronariana, pacientes com DAC, eles têm uma tendência a ter mais depressão. E outra coisa, esse paciente deprimido, ele tem mais chance, por exemplo, de ter uma morte, de ter um novo evento, de ter um novo infarto ou de ter uma morte cardíaca. Mas, doutor Belisário, não me enrole, não. Eu quero saber o seguinte: depressão causa doença cardíaca? Que você pode ter hoje entrado nesse vídeo aqui querendo responder essa pergunta. Depressão causa doença cardíaca? Eu vou tentar responder, vamos tentar responder. Não é só eu que estou tentando responder essa pergunta. Toda a literatura médica, várias pesquisas aí estão tentando responder. Vamos concluir junto aqui. Qual a evidência? Quem tem depressão tem um maior risco de doença cardíaca. Fato. Mas o que é mais importante? Essa associação, ela está amplamente independente de marcador tradicional de doença cardíaca. Então, o que as pesquisas querem dizer com isso? Independente de qualquer outro fator para a doença cardíaca tradicional, obesidade, diabetes, sedentarismo, tabagismo, fumar, colesterol alto, histórico familiar, né? Teu pai tem doença cardíaca, teu pai teve um infarto, tua mãe teve um infarto. Todos esses são riscos, são riscos tradicionais, são fatores de risco tradicionais para as doenças cardíacas. Tá? Então, independente de qualquer outro risco tradicional, isso aqui já foi amplamente investigado, inclusive. Se você tem depressão, você tem um maior risco. É um risco para doenças cardíacas, ele é um risco independente.
A gente já tem muita evidência demonstrando isso, tá? E a gente tem uma evidências que são importantes. Eu vou mostrar uma evidência aqui é bem interessante, que é esse aqui, ó. Esse trabalho, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Esse trabalho aqui, que foi publicado acho que em 2014, ele mostra aqui que o tratamento, ele fala sobre o tratamento da depressão e a redução do risco cardiovascular. Lá na conclusão dele, lá, ele fala que tratar a depressão diminuiu pela metade o risco da pessoa ter um infarto ou um AVC. E aí? Viu? Então a gente tem evidência sim. Esse trabalho aqui acho que é de 2014. E ele concluiu isso. Tratar a depressão antes do início do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né, começar a tratar a depressão desde cedo, reduziu pela metade o risco desses pacientes mais idosos e deprimidos terem um infarto e um derrame. Tá? Esse resultado ele foi tão impactante que em 2015 a Associação Americana lá de Cardiologia, a American Heart, né, ela emitiu uma declaração alertando que adolescentes com depressão e com transtorno bipolar, eles correm o maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Tá? E aí, por isso, é que você tem que começar a investigar nesses pacientes mais cedo essas doenças cardiovasculares e começar a intervir, a fazer medidas para prevenir muito mais cedo. Por isso que às vezes hoje eu estou no consultório e aí eu pergunto lá, senhor, como é que tá? Tudo bem? Tá a vida? Como é que tá a vida e tal? O senhor já tratou algum remédio? O senhor toma algum remédio? O senhor já teve depressão? E aí a pessoa fica, esse doutor tá doido. Cardiologista, tô vindo aqui e ele tá falando aí negócio de depressão. Por quê? Por causa disso, pessoal. Entendeu? Então não é evidência nova não, 2015. Um alerta do American Heart, tá? Que essas pessoas que tratam depressão desde cedo têm um risco maior das doenças cardiovasculares aparecerem mais cedo em suas vidas. O outro lado são pessoas que, por exemplo, são pessoas que nunca tiveram, a pessoa nunca teve depressão na vida dela, nenhum, tá? E sofre ataque cardíaco e passa a desenvolver depressão depois de um ataque cardíaco, depois de um infarto, tá? 20 a 30% maior a chance de desenvolver depressão. Isso aí é muito difícil porque muitas das vezes vai caber ao cardiologista fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque o impacto psicológico, ele afeta muito a vida da pessoa. Isso aqui é toda semana, é a vida do cardiologista. O cardiologista toda semana vive com isso, entendeu? O paciente, ele tem que olhar para isso, tá? A atitude aqui, por exemplo, esse paciente, ele pede, vai mudar, cara. A atitude dele no dia a dia, o humor, ele não sabe como é que vai ser o futuro, ele tem uma incerteza muito grande. Ele não sabe como é que vai ser a capacidade dele. Eu tenho pacientes que eu vivo isso toda semana. O paciente ele fica desconfiado, rapaz, será que eu ainda vou dar conta de fazer minhas coisas aqui? Infartei. Entendeu? Ele não tem medo de saber se ele vai voltar a ser uma pessoa produtiva, desempenhar o papel que ele desempenhava antes na vida dele, na família. Às vezes essa pessoa é o esteio da família. Tem um infarto. Vixe Maria, olha o impacto aí na vida dessa pessoa. Como é que a cabeça fica virada? Outra coisa, ele passa a ter um sentimento de culpa. Esses dias até rolou um vídeo viral aí na internet, aí teve aí mostrando a pessoa entrando num infarto numa sala, entrando para ter um infarto e depois ia voltando a vida dela, tudo que ela tinha feito na vida dela para chegar naquela sala de emergência e ter um infarto, né? Ela começa a se sentir culpada pelos e o pior, você ainda está lá acompanhando ela, a família, as pessoas estão lá, nós médicos ainda chegam lá, não, foi isso, se não tivesse feito aquilo, não adianta mais, é daí para frente. Entendeu? Olha quem manda tu ficar comendo aquele panelão de feijoada, comendo aquelas coisas tudo errada. Então, é isso que se faz. A pessoa já tem esse sentimento de culpa sobre hábitos que ela tinha anteriormente e que poderia ter mudado, mas não mudou. Entendeu? Então tem muita coisa que vai estar rodando na cabeça e no imaginário daquela pessoa ali, tá? Então, ela vai ter um risco maior de desenvolver depressão, sim, tá? Ela vai ficar muito insegura com relação à capacidade física que ela vai ter. E aqui a família tem papel fundamental. Ela precisa ficar atento para as pessoas que ela ama, para as pessoas que estão próximas, entendeu? Precisa, porque a maioria dos pacientes que sofreram infarto, eles vão retomando seus papéis, suas responsabilidades, né? Que eles tinham antes de infartar, a maioria vai conseguir fazer isso, mas vai ter muita incerteza, vai ter muita ansiedade aqui,
entendeu? Porque elas vão ficar ali com melindre e algumas coisas vão atrapalhar um pouco. Algumas não vão conseguir mais ficar aptas. E aqui é que mora um grande perigo, um grande desafio. Por quê? A doença cardíaca e a depressão, muitas das vezes, os sintomas se sobrepõem. A pessoa vai ter. O que foi que eu falei lá, pessoal, no início? Que a pessoa não tinha do sintoma da depressão muita vontade de dormir, dificuldade para dormir, ou dormia demais, sentia fadiga, baixa energia. Tudo isso aí é o quê? É sintoma que a pessoa vai dizer que o cansaço é do infarto, é do meu coração que não está bem, entendeu? Então, às vezes, os sintomas podem se sobrepor. E muitas vezes a pessoa vai surpreender. Às vezes, o diagnóstico lá, o paciente vai, leva o familiar na consulta, e às vezes é o cardiologista que vai fazer esse diagnóstico. Olha, nós já fizemos todos os exames aqui, já revimos tudo, de novo aqui, e o coração está funcionando bem, entendeu? Tem justificativa para essa alteração do sono, para a senhora estar acordando por vezes aí, entendeu? Só precisa consultar um psiquiatra. Às vezes a gente procura sempre, né, a confiança da família, conversar direitinho, falar, porque muitas das pessoas ainda têm muito preconceito contra esse nome, contra essa palavra psiquiatra, tá? Mas é nossa responsabilidade fazer nós, vocês aí como familiares, a gente aqui como médico, de eu falar sobre isso. Então é muito importante a gente pensar nesse diagnóstico. O médico também precisa pensar nesse diagnóstico, tá? Não pensar que não é que tudo isso é do coração, não. É, por exemplo, teve um estudo que foi, acho que na American College. Deixa eu ver se eu separei esse trabalho aqui também. Acho que eu separei, olha aqui, ó, o do transtorno bipolar, né, dos jovens aqui que vão ter transtorno bipolar e vão ter depressão, né, desordem, depressão maior, a depressão, eles precisam realmente ser rastreados mais cedo para a doença aterosclerótica. E isso daqui, ó, 2 vezes mais chances, né, as pessoas que têm depressão vão ter 2 vezes mais chances, eles são diagnosticadas, são diagnosticadas com depressão após as doenças cardíacas, elas vão ter mais chances aí de complicações, vão ter mais chances de morrer, tá? 2 vezes mais chances de morrer. Então, na verdade, a depressão ela é um preditor, na primeira década, logo depois que a pessoa sofre um infarto, aquela doença cardíaca ali, naqueles primeiros 10 anos, ela vai ter um risco muito maior de mortalidade, e um dos fatores é a depressão. Então, cuidar da depressão é cuidar da doença cardíaca. Cuidar da doença cardíaca é cuidar da depressão.